Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa do canal Espiritismo e Vida, nessa série de reflexões, sobre o livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, publicado em 1960. Meu nome é Carlos Gomes, eu falo da cidade de Itajubá e faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor Itajubá, que fica no sul de Minas Gerais. Quero agradecer o convite feito pelo Davi, responsável por esse programa, e hoje realizando mais uma reflexão, agradecendo a você que nos acompanha, que nos dá a honra da sua companhia. Bom, nesse livro, Emmanuel vai comentar algumas questões de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e esses comentários eles eram psicografados por Chico Xavier durante as reuniões públicas realizadas na sede da Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, também aqui de Minas Gerais, num total de 91 reuniões, Então, veja que o quanto de trabalho que teve o nosso querido irmão Chico Xavier, e penso que, como uma consideração, respeito a todo esse trabalho, cabe a nós, pelo menos, ler e estudar as suas obras. Porque Chico e Emmanuel escreveram essas obras para quê? Não foi para ficarem famosos, nem tampouco para ganhar dinheiro, mas para nos trazer um aprendizado de vida, uma orientação para a nossa caminhada. Então, foi por amor que eles escreveram essas obras, mais de 400 livros psicografados, que possamos ter essa consideração de ler, estudar e aprender com eles em nome de Jesus. A mensagem que vamos falar hoje, ela recebeu o título Ao Redor do Dinheiro, e ela foi psicografada na reunião de 26 de janeiro de 1959, e ela diz respeito à questão 816 de O Livro dos Espíritos. E eu acho esse tema bastante atual, já que a gente tem visto aí nos noticiários o quanto se mata, se assalta por dinheiro, jovens eliminando os próprios pais para adiantar a herança, Outros fazem com até seus parceiros, parceiras, para ficar com seguro, casamentos feitos por interesse financeiro. E aí a gente se pergunta, esse dinheiro tem trazido, ele é capaz de comprar felicidade? Vamos pensar sobre isso, Sempre é tempo, de pensarmos no que as pessoas estão fazendo, no que nós estamos fazendo, como tem sido a nossa relação com o dinheiro. Na nossa vida, principalmente de espírita, ele é fundamental ou essencial? E o nosso querido professor Allan Kardec já se preocupava com isso, Por isso ele perguntou na questão 816 o seguinte: os ricos são sujeitos a maiores tentações, mas também, por outro lado, eles não têm aí, com esse dinheiro, com a riqueza, a oportunidade, os meios de fazer o bem? Então, o que Kardec quer dizer com isso? Qual é a vantagem ou desvantagem de nascer ou ficar rico nesse mundo material? E os espíritos vão responder que geralmente não é isso que se vê, eles pegando o dinheiro para fazer o bem. Ao invés de fazerem o bem, tornam-se, isso sim, egoístas, orgulhosos e insaciáveis.
né? Com a riqueza, a partir da riqueza, as suas necessidades aumentam e eles nunca julgam possuir o bastante para si unicamente. E Kardec vai fazer um adendo a essa resposta, dizendo que a alta posição do homem neste mundo, né, e o de ter autoridade sobre os seus semelhantes, são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então, o que está acontecendo aqui? Deus, na visão de Allan Kardec, experimenta o pobre pela resignação, para não se revoltar, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder, que é outro perigo também que temos visto aí. Como é que estamos lidando com o poder em relação ao outro? Vejam como essas questões, né, tanto trazidas por Emmanuel, como já trazidas há mais tempo por Allan Kardec, nos fazem pensar, né, para realizarmos a nossa autorreflexão enquanto ainda estamos aqui. Porque Kardec vai continuar explicando que o que acontece é o seguinte: a riqueza e o poder podem fazer nascer todas as paixões que nos prendem à matéria. E presos à matéria, nos afastamos da perfeição espiritual. Por isso que tem aquela famosa frase, né, dita por Jesus, né, dizem que ele dizia que é mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Será que entendemos essa passagem? E quando Emmanuel começa a fazer as observações em relação ao Livro dos Espíritos, ele diz que, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre a feição de alguém que enorme risco ameaça. Olha, por que ele diz que o rico pode ser visto como ameaça? Olharmos o que está acontecendo no mundo atualmente. Quem é que tem o poder e o dinheiro de patrocinar guerras, comprar armas cada vez mais sofisticadas, mísseis caríssimos, né? E tantos outros artefatos de guerra que só servem para matar, eliminar o outro, né? E os ricos, os que têm dinheiro, sejam pessoas, organizações ou alguns governos, né, seriam esses que estão por detrás dessa desgraça. Quem financia o tráfico nos países e entre os países, se não esses que têm dinheiro, né, para pegar um helicóptero, um avião e ir buscar ou levar drogas? É em relação a essa ameaça que Emmanuel está se referindo. Isso para citar só algumas, né, notórias aí que vemos nos noticiários. E Emmanuel vai chamar as pessoas ricas de operários da evolução. Olha que termo interessante, operários da evolução. Por quê? Foi para essas pessoas a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum e que se apresentam como companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastres iminentes. Olha o perigo quando não se exerce, né, o que veio aqui para exercer, né? E temos que lembrar também que somos reencarnacionistas,
que ninguém é realmente e permanentemente rico. Cada um está rico em determinada existência, porque o Emmanuel mesmo nos diz em outra obra que nós somos usufrutuários, não donos de nada, materialmente falando. Podemos usar tudo, mas não vamos levar nada. Não é? Então, lidar com a riqueza ou com o poder é tão perigoso como lidar com a condução de energia elétrica, está na mensagem de Emmanuel, quando em contato com alta tensão, ou ainda como especialistas, né, de laboratórios, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos. Então, é sempre o risco, né? Você está numa situação para um propósito, mas pode incorrer em outro. Então, ele vai dizer que há inconveniências e desvantagens na luta daqueles que são chamados para transportar essas cruzes amoedadas. Olha o termo que Emmanuel está dizendo. Cruzes amoedadas. Está carregando muito dinheiro, mas também pode se transformar numa cruz. Né? Agora, se está nas mãos de alguém com o coração voltado para Jesus, pode inclusive gerar inquietações, né, nessa tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão, da liberdade. Isso nos faz lembrar um episódio acontecido com Chico Xavier, quando ele recebeu um dinheiro, e a pergunta dele foi: oh, meu Deus, o que esse dinheiro quer comigo? O que ele quer de mim? Né? Parece engraçado, mas é um caso a se pensar. Por que eu vim nessa vida com tanto dinheiro, né? Observando tantos outros que têm tão pouco ou nada? Não é para refletir quando chega um dinheiro grande nas nossas mãos, por herança, por ganho, o que quer que seja? O tempo todo, né? O que é que eu tenho em mãos, né, que vai me fazer uma pessoa melhor? Porque o dinheiro, continua Emmanuel, nas garras da usura, pode agravar os flagelos da orfandade, os tormentos da viuvez. Agora, nas mãos justas do bem, vai converter o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. O que nós aprendemos com isso? Que o dinheiro nem é bom, nem é mau, é neutro. Né? Agora, o que se faz com ele é que depende da vontade de cada um e do grau de entendimento da vida. Porque o mesmo dinheiro que compra uma arma de fogo, que só serve para eliminar o outro, é aquele que vai comprar um remédio para salvar vidas. E também Emmanuel nos está dizendo, né, assim como Allan Kardec, que é para sair distribuindo dinheiro aí para as pessoas na rua. Não. Mas um homem rico pode tornar-se, né, empresário e oferecer empregos para muitas famílias, melhorar uma sociedade, oferecer escolas de qualidade para as crianças, patrocinar o funcionamento de hospitais e outras instituições para o bem do próximo, e com isso uma cidade cresce, uma sociedade melhora. E até aproveitando aqui, né, pode também aproveitar esse dinheiro para ajudar a manter as casas espíritas, né, as TVs e rádios espíritas que levam consolo, orientação, música, palestras edificantes para todo mundo, para contribuir com a melhor vibração no planeta.
Então, senhores e senhoras, amoedados de plantão, vamos auxiliar o movimento espírita. Isso não é favor, é nossa obrigação de espíritas, né? Mexer no bolso e contribuir para a nossa obra de consolidação do espiritismo no mundo, já que estamos encarnados para isso. E Emmanuel também vai fazer uma comparação entre o lucro material e o lucro espiritual usando o mesmo dinheiro. Ele diz que se a riqueza ficar guardada sem, né, ali, alguma aplicação, sem lucro, pode gerar o colapso do progresso material. No entanto, o centavo movimentado no impulso da caridade é o avivamento do amor na terra. Como assim? É o que eu disse há pouco. Esse dinheiro bem aplicado pode transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Esse sim é um dinheiro abençoado e bem aplicado. Vamos pensar a respeito? Porque Emmanuel está nessa mensagem nos chamando a atenção quanto à responsabilidade dessa posse, que sabemos que é efêmera, né? Que toda propriedade por nós recebida é o empréstimo santo, né? E os seus benefícios, né, que nós recebemos é para um aproveitamento geral, né? Como eu falei há pouco, somos usufrutuários e não donos de nada, 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 nada. Só ir no velório, só ir no enterro para ver o que é que de material você está levando, né? E ele ainda diz, é preciso estar atento à lei, que a felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Vou até repetir. A felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Então, ele vai encerrar a mensagem dizendo que, conforme nos lembrou Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mamon é o Deus do dinheiro, da matéria. Mas, olha o que ele diz, é nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Não é interessante isso? O Deus Mamon, o dinheiro, a riqueza, a serviço de Deus, e não servi-lo como se fosse um Deus. Porque nós vemos na Terra o quanto que o dinheiro é endeusado, né? Então, deixar de ser endeusado e servir ao Deus maior, verdadeiro, gerando lucros morais e imortais, indeléveis, imperecíveis. Então, usar o nosso dinheiro, qualquer que seja ele, em qualquer quantidade, em favor do bem comum, é caridade. Renunciar às pequenas futilidades para contribuir com o crescimento do outro. Isso é maturidade espiritual. Independente de quanto estamos contribuindo, não é a quantia, é a intenção na ação. É isso que Deus olha em nós. Não é quem doou mais ou menos, olha o óbolo da viúva, mas como, com que intenção, com qual objetivo se está doando e o quê. E eu interpreto particularmente aquela última ceia de Jesus, a última cena de Jesus na Terra, né, que é chamada Santa Ceia, quando ele pega aquele pão, né, em suas mãos, parte e distribui aos discípulos. Para mim, aquela lição quer dizer:
tudo que cair em minhas mãos deve ser distribuído aos meus irmãos de caminhada, para que todos possam usufruir daquilo que eu já consigo. Então, eu tenho que me sentir feliz quando ajudo, mais do que quando eu recebo. E falar em receber, quantas benesses temos recebido nesta vida e esquecemos tão somente de agradecer, mas também de contribuir com a contraparte, com a contrapartida do que eu recebo. O que eu tenho devolvido ao mundo de tanto que eu tenho recebido até os dias de hoje, em saúde, em família, em abrigo, uma lista enorme. Eu não posso retribuir contribuindo com um mundo melhor, principalmente para aqueles que não tiveram, né, a mesma caminhada que a minha. Então, quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é também para nós demonizarmos o rico, tão pouco dinheiro, e dizer que nenhum rico vai entrar no céu. Não. Vamos contextualizar. Essa frase foi dita após o episódio do jovem rico que procura por Jesus, querendo segui-lo. E ele disse que deveria vender, né? Disse ao jovem que ele deveria vender todos os seus bens, dar aos pobres, né? E depois ir para segui-lo. Mas ele ainda não estava preparado e foi-se embora. Né? Tinha preparado tudo, seguia as leis, era um bom homem e tal, mas ainda era apegado. Então, é esse rico apegado à matéria que não tem condições de entrar num reino totalmente espiritual. Vai ficar deslocado, né? Vai sentir saudade dos bens materiais. Sabemos o que acontece, né, com quem desencarna de forma apegada em toda a literatura espírita. Então, a libertação é primeiro mental, né? Precisamos nos libertar das nossas ideias materialistas. Apego não é em objeto, é em ideias materialistas do meu, minha. Não é? E aí Emmanuel também, numa outra mensagem, vai dizer que a riqueza não é obstáculo à evolução do espírito, embora, já falamos aqui, seja uma prova considerada difícil, porque a resistência tem que ser maior, porque o assédio vai ser maior, o arrastamento, as tentações e a fascinação vai ser mais difícil se a pessoa não tiver crença, não tiver uma espiritualidade, se não tiver que se apegar além da matéria, vai excitar o orgulho, a vida sensual, luxuosa. Aí não vê mais ninguém, só a si mesmo, né? Podendo aplicar o dinheiro até em atitudes perigosas, que eu também já falei aqui. Né? Então, essa mesma riqueza pode ser, sim, um meio de progresso e evolução, porque o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta, do globo, produzir e distribuir alimento de forma que toda a população possa ter acesso, usar os recursos da terra, criando objetos, né, para facilitar a vida, como tem acontecido aqui com a tecnologia, que só vem crescendo e para isso precisa de dinheiro. Então não vamos ser ingênuos achando que podemos viver sem o dinheiro, né? Ele é necessário. A questão é como, quanto e quando estamos aplicando em que esse dinheiro. Lembrando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso livro de cabeceira, no capítulo 16, Allan Kardec vai apresentar 3 parábolas de Jesus que se referem à riqueza na terra. A primeira, que eu já mencionei aqui, do jovem rico, que não conseguiu se desapegar dos bens, em consequência, né, do seu desapego, e não conseguiu seguir o mestre. A outra é a situação de Zaqueu, que também era rico,
cobrador de impostos, recebeu muito dinheiro, mas prometeu dar 4 vezes mais a quem ele, por acaso, tenha lesado. E conseguiu, com isso, seguir e acompanhar Jesus. E a terceira é aquela do Lázaro e o rico, quando os dois se encontram na espiritualidade, e Lázaro, que era um mendigo na terra, estava numa situação muito melhor do que aquele que fora rico na terra, mas que nada doava aos pobres, não ajudava a ninguém. Todas falando da mesma situação: dinheiro, riqueza, poder. E aí Kardec vai nos fazer pensar o seguinte: se a riqueza fosse um obstáculo à salvação dos que a possuem, né? Porque alguns podem pensar isso, né? Deus, que é quem facilita isso para ele, por que ele teria posto esse instrumento de perdição nas mãos das pessoas? Para prejudicá-las? Isso não condiz, né, com a condição de um ser, né, soberanamente justo e bom. Então, aí a gente tem que tomar cuidado com certas interpretações do Evangelho ao pé da letra, literalmente, sem uma reflexão, sem passar pelo crivo da razão, para não achar e sair aí condenando e usando até o Evangelho para condenar. Olha, o Evangelho condenou os ricos e ficar contra os ricos, mas são eles que estão auxiliando o progresso. Com o perigo, né, a questão que é colocada aqui é o perigo do arrastamento que a riqueza pode levar. Não é regra que todo rico vá se perder, mas tem a possibilidade devido às tentações que serão muitas, né, como a fascinação pelo próprio dinheiro. Vemos isso, né? Temos aí nos noticiários pessoas que já têm o suficiente ou têm tanto dinheiro e querem mais e mais e mais, né? Talvez para preencher um vazio, né? Que sabemos que não se consegue preencher com a matéria. Pessoas que não conhecem limite para parar, se tornam um vício, né? Por isso nós vemos aí pessoas ricas de posição, de poder e autoridade cometendo corrupção para terem cada vez mais, não por necessidade, mas pelo vício de ter e reter. É um vício também, a pessoa perde o controle. Não é? Então é isso que Kardec quer, né, nos advertir, que é um perigo, o fortalecimento, né, com essa riqueza, o fortalecimento do egoísmo, do orgulho, da sensualidade. E são esses, né, que nos prendem na terra, nos impedem de subir, como se fossem âncoras que nós colocamos aqui na terra. Não pensamos em algo transcendente, espiritualizado, né? Ficamos pesados com isso tudo e não nos tornamos leves para subir, alçar voos e conhecer outros mundos, mudar a forma, ampliar, né? Por isso que o Espiritismo vai quebrar paradigmas. O espírita precisa ter uma visão diferente dos demais, porque a gente conhece o que vem depois, não é? A gente sabe o que vai nos levar a essa elevação. E se o indivíduo não tiver cuidado, essa fascinação é tão forte que Kardec até vai comentar que daquelas pessoas que começaram pobres, né, se enriquecem nessa existência e esquecem que foram pobres, né, que vieram de uma condição mais simples e começam a ignorar as pessoas, mesmo aquelas que as ajudaram a crescer na vida, começam a desprezar as pessoas, ficam insensíveis e egoístas. Olha o que faz o fascínio da riqueza, né, do poder, de um pouco mais de dinheiro, é capaz de fazer com as pessoas. Vemos isso, né, o tempo todo.
né? Então, veja, então essa é a delicadeza, o cuidado com que esses espíritos superiores estão tentando nos ensinar. Não é que você tem que ser castigado por ser pobre, mas porque muitas vezes, né, aquele que não tem uma boa condição financeira, né, ser rico, não está em condições de administrar o dinheiro. Não é fácil ser rico também, você tem que saber administrar. Quantas pessoas aí a gente vê na história do Brasil que ganharam na loteria, que ganharam, né, milhões nesses programas aí de televisão, aí a própria reportagem vai lá um ano depois, ele já gastou tudo, acabou, ficou pobre, né, pior do que estava antes, porque não soube aplicar, administrar aquele dinheiro que chegou de repente. É disso que Emmanuel está dizendo para nós. Não é fácil ser rico e manter esse dinheiro, né? Achando que sempre tem mais, tem mais. Vamos pensar, né? Então a questão também não é essa de ser ou não ser rico. A questão, né, que subjaz a isso é a questão do apego ao que se tem ou ao que se pensa ter. Porque o que temos, deixamos ao desencarnar. O que somos, levamos para a eternidade. Faça a sua escolha. Então, nós precisamos, ao contrário do jovem rico, conquistarmos a virtude da abnegação. Abnegação, negar a si mesmo em favor do outro, renunciar às futilidades da vida para um crescimento maior. Porque esse é o lema do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação ou não há libertação, né, das nossas ideias anteriores. E essa salvação não é do fogo do inferno, como dizem outras denominações religiosas. É salvar de nós mesmos, de nossos comportamentos e ideias arraigadas, estão aqui no perispírito gravadas e que trouxemos para essa vida e de vez em quando ela sai porque ainda estamos gostando desse tipo de comportamento. Essas ideias, né, ainda tão materialistas que trazemos, a necessidade de ter é maior do que a necessidade de ser. Porque abolir a riqueza também não é a solução. Né? Como já falamos aqui, ela proporciona o trabalho a tantas outras pessoas. E assim, né, o rico está auxiliando a evolução daquele que precisa trabalhar, se trabalhar. Não é? E sem o trabalho, estaremos contra as próprias leis de Deus. Quando se fala da lei do trabalho, a lei do progresso, é só ler a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Está lá, a lei do trabalho. Trabalho é uma necessidade, tudo no universo trabalha. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Né? E o mais importante, segundo Allan Kardec, é que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. É pelo abuso que ele se torna pernicioso, não sabe dar uma melhor utilidade ao que tem. Né? É isso que se torna, né, a causa desse estado de inferioridade do nosso mundo terrestre ainda. É o egoísmo humano, o mal da humanidade. Então, compete ao homem fazer com que a sua riqueza produza o bem. Porque o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta também. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo. Né? Tem cidades no país que não tem saneamento básico. Né? Para que o planeta esteja em condições de receber os espíritos, né? A população que está crescendo ao longo da história.
Vamos lembrar a época de Allan Kardec, como é que era o tipo de vida, né, nas sociedades, até mesmo na Europa, né? Falta de uma série de coisas que hoje nós temos aí, né? Ele não tinha nenhuma luz elétrica para escrever os livros da codificação, era luz de vela e a pena de ganso, e nós estamos hoje aqui no computador. Isso tudo é graças a essa riqueza que se movimentou no planeta. E com isso, né, temos, né, remédios, pesquisas, mais saúde, longevidade. Quantas pessoas estão chegando ou passando dos 100 anos? É isso que Kardec está falando do progresso material. E para isso, se é material, precisamos de recursos materiais. Né? E foi a necessidade que fez com que se criasse a riqueza, fez com que o homem investisse em pesquisas, em navegação. Né? Como é que se chegou ao continente, né, americano? Alguém teve que investir naquelas navegações para trazer uma população para cá. Né? Então, ciência, riqueza, juntos promovem trabalho, amplia, desenvolve a inteligência. Né? E quando se desenvolve inteligência, geralmente quer se concentrar primeiro em satisfações pessoais, nas necessidades materiais. Aí, mais tarde, ele vai entender as grandes verdades morais. Quando nos sentirmos uma só família, né, nessa humanidade, e o que for bom para mim, que seja bom para todo mundo, que eu possa partilhar o bem, a começar pelo bem material. Então, ele diz que a riqueza é o meio primordial de execução. Sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades estimulantes, nem pesquisa. Então, a riqueza pode ser considerada como elemento de progresso. Não vamos demonizá-la. E o espírito Fenelon vai dizer também nesse capítulo que o homem é o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos. E vai precisar prestar contas sobre o emprego que fez dela, a partir do seu livre-arbítrio, como Jesus contou a parábola dos talentos. Servo, né, mau e infiel, né? Aquele que não soube distribuir o talento. Então, se nós estamos usando esses dons, né, essas habilidades, empregando somente para satisfação pessoal, que bom uso, né, poderemos fazer para o outro. Então vamos pensar, né? Vamos ler o Evangelho, as lições estão todas lá, as parábolas dizem para nós, em primeiro lugar. Vamos ler o livro dos Espíritos, os livros, né, de Allan Kardec, de Chico Xavier. As lições estão aí. Né? Então eu quero encerrar essa nossa reflexão com uma mensagem, né, do Espírito Fenelon, que está também no capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma mensagem de 1860. Então, ele diz: a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao derredor. E o rico, que a empregar segundo a vontade do Senhor, sentirá primeiro seu coração dessedentar-se nessa fonte benfazeja, pois nessa mesma existência irá se beneficiar dos inefáveis gozos da alma em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem num coração vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servidor, entra na alegria do seu Senhor.
Essa é a mensagem de Fenelon. Então, veja, quando pregamos um bem, fazemos um bem para o outro, não queremos nada em troca, mas receberemos desse outro um bom pensamento, quiçá uma oração, um desejo do bem. E essa vibração nos preenche e nos facilita continuar sempre doando. Que tenhamos aprendido um pouco mais com essa lição trazida por Emmanuel e Allan Kardec, e possamos fazer a nossa parte da melhor forma que pudermos, porque é tão somente para isso que recebemos a oportunidade bendita da reencarnação. Um abraço, Deus nos abençoe.